17/10, o CSHG Renda Urbana, que é o HGRU11, administrado e gerido pelo CSHG, e que tem 207.371 cotistas, anunciou mais uma venda de loja da Pernambucanas. E aí, esse fato relevante, ele já usa o mesmo modelo. O fundo vendeu um imóvel alocado para Pernambucanas, dessa vez foi em Osasco, que fica no estado de São Paulo, bem próximo da capital, uma cidade muito, muito grande, com uma população grande, uma renda grande e tal. O valor da venda foi 37 milhões de reais, o que equivale a 11.688 reais por metro quadrado. Esse valor é 38% acima do último laudo de avaliação. O lucro foi de 12.943.000, o que equivale a 70 centavos por cada cota. A taxa interna de retorno anualizada é de 21,8%. E o fundo vai deixar de receber o aluguel, que é de R$ 162.757, e equivale a 1 centavo por cada cota. E aí, em azul, eu que acrescento essas contas para nos ajudar no raciocínio. Se o lucro da venda gera 70 centavos por cota, e uma vez que tenha vendido, o fundo deixa de receber o aluguel, que era 1 centavo por cota, então uma forma que a gente pode raciocinar e que nos ajuda, inclusive, a pensar: devo vender um fundo meu que está com lucro? É essa. Vou vender? Quantos meses de aluguel estou antecipando? Então, nesse caso, não precisa nem fazer conta. 70 centavos o lucro, 1 centavo por mês o aluguel. 70 meses de aluguel. E o comprador, é fácil fazer essa conta, porque o atual aluguel está aqui, o fundo deixa de receber R$ 162.757, então isso quem passa a receber? O comprador do imóvel. Para receber isso por mês, ele pagou 37 milhões pelo imóvel. Divide 162.757 por 37 milhões, dá 0,44% ao mês, que se a gente multiplicar por 12 e anualizar, dá 5,28% ao ano. Então, o cap rate da operação, a rentabilidade para o comprador, foi de 5,28% ao ano. Tem que vender? Mas sem dó. Feliz. Que todo mundo seja feliz. O comprador que seja feliz com o investimento que ele fez, e os cotistas do fundo, não dá para reclamar. Esqueci de dizer, né? Se o fundo vendeu o melhor imóvel do fundo, na verdade. Porque toda vez que um fundo vende um imóvel, muita gente diz que era o melhor imóvel do fundo. Então, que tenha vendido o melhor imóvel, porque vendeu muito bem, foi uma ótima venda. Ah, olha lá, 38% acima do laudo de avaliação. Sim, porque estava vendendo com o preço lá na lua, a tal ponto que alguém comprou para ganhar 5,28% ao ano. Se fosse o contrário, um fato relevante dizendo que o fundo comprou o imóvel para ganhar 5,28% ao ano, a gente ia reclamar, falar mal, pô, o gestor pagou caro. Então, ele fez bem, ele vendeu bem, certo? E que o comprador tenha feito um bom negócio também, que assim a gente deseja para todo mundo. O Bruno está perguntando aqui quanto rendia o fundo para o imóvel. Está no fato relevante mesmo, Bruno, 1 centavinho por cota. O aluguel era de 162 mil, que equivalia a 1 centavo por cota. E a venda, o lucro da venda deu 70 centavos por cota. Por isso que eu afirmo aqui que ele está antecipando 70 meses de aluguel. E essa taxa interna de retorno, sempre bom a gente frisar, significa tudo que saiu de dinheiro do fundo, tudo que entrou de dinheiro do fundo e nas respectivas datas. Então, a taxa interna de retorno é uma conta mais completa, não é perfeita, nenhuma delas mas é uma conta mais completa para oferir o retorno, porque ela considera não só o ganho de capital, comprei por 100, vendi por 120, ganhei 20. Não ganhei rendimentos todos os meses, então tem que colocar isso também. E aí eu poderia falar, ganhei 10 de rendimento, então vou considerar que vendi por 130. Mas não foi, porque o dinheiro tem valor ao longo do tempo. Então eu ganhei 1 no mês 1, mais 1 no mês 2, mais 1 no mês 3, mais 1 no mês 4, até o mês 12. No mês 12 ainda ganhei mais 20, né, fora o 100 que voltou. Essa é a conta da taxa interna de retorno. Todos os desembolsos entram como valores negativos nas datas que foram feitas, todos os recebimentos entram com valores positivos nas datas em que foram recebidos, e aí calcula-se a taxa interna de retorno. E a operação, então, deu uma TIR,
que depois anualizada, porque você vai fazer a conta, você vai ter uma taxa interna de retorno para o período. Esse imóvel foi comprado no final de 2020. E aí tem que fazer uma conta de equivalência de taxa para anualizar. Então deu uma taxa interna de retorno anualizada equivalente a 21,8% ao ano, como se o investimento tivesse rendido 21,8% todos os anos. Ou seja, muito acima da inflação, muito acima do CDI, belíssima operação. Cap rate, Bruno, de 5,28 ao ano para o comprador, né? O comprador pagou 37 milhões, vai receber 162.757 de aluguel, então dá 0,44 ao mês, 5,28 ao ano. O Bruno é de Osasco, e aí ele está vendo por quanto ele vai vender os muitos imóveis que ele tem por lá nessa operação. Isso é super legal de fundo imobiliário. Estou brincando com o Bruno aqui, que ele tem muitos imóveis em Osasco, acredito que não, porque ele gosta mesmo de fundo imobiliário, mas tem um monte de gente que tem imóvel em Osasco e perto desse, na mesma região e tal, e aí o fato relevante é público, ajuda a marcar o mercado. Então pode ter certeza que tem gente que estava com imóvel à venda e que agora está repensando no preço. Opa, vou pôr mais para cima. Ou um comprador que estava insistindo em pagar mais baixo, dizendo que o imóvel à venda estava caro e tal, agora ele chega segunda-feira com um fato relevante. Olha aqui, ó, tô falando que você está pedindo muito para mim. Isso dá transparência, ajuda a balizar operações no mercado, né? Muito legal o que o mercado de fundos imobiliários tem feito com o mercado imobiliário como um todo. Comentário do Oliveira aqui, o cap rate para o fundo, considerando o valor da compra, era menor que a TIR, considerando o valor da venda. É sim, então, por que vender, né? De novo, muita gente, quando vê uma notícia dessa, fala, olha aí, o laudo de avaliação não serve para nada, tá tudo errado. Assim, alguém vendeu 38% acima do laudo de avaliação, porque o laudo de avaliação está errado. O laudo está lá, lembra que laudo não é etiqueta de valor. Se fosse um fato relevante desse dizendo vendeu no preço do laudo de avaliação, seria um fato neutro. A operação é boa, a TIR vai lá para a lua justamente porque vendeu bem, porque vendeu acima do laudo de avaliação. Se o comprador chegasse lá para o pessoal do Credit Suisse e falasse, ó, eu peguei, entrei no site, baixei os relatórios e tal, e quero pagar o valor do laudo de avaliação. Ele vai falar, obrigado, meu amigo. Tenho o imóvel com um contrato atípico, longo, bom inquilino, bem localizado. Se é para vender pelo valor que vale, não tem interesse. Agora, se alguém está disposto a pagar, né, um preço que leva o cap a ficar baixo, cap rate, a conta é o seguinte, na hora que compra, você quer que o cap seja alto, na hora que vende, você quer que o cap seja baixo. Isso aqui no mercado se chama de compressão de cap rate. Comprei a 8, vendi a 6. Quando eu comprei, era 8. Quando eu vendi, era 6. É uma conta muito simplista, evidentemente, mas que facilita muito a vida, no sentido de que não importa exatamente quanto eu paguei, entendeu? Quanto eu paguei, quanto que eu recebia de aluguel na época. Então, divide aluguel pelo valor pago, cap rate. Se fosse o mercado de fundo imobiliário, você diria, meu dividend yield, né? Divide o dividendo pelo preço que você pagou pela cota. As contas são as mesmas, no mercado imobiliário tem um nome, no mercado financeiro tem outro. Então eu faço uma conta, quando eu comprei foi por um cap rate de 8, quando eu vendi foi por um cap rate de 6, então essa operação me deu um lucro, certo? E me deu um bom lucro. Se eu comprei por 8, vendi por 8, muito provavelmente eu posso ter vendido por um preço acima do que eu paguei, mas o aluguel também estava mais alto do que quando eu comprei. Então, pensa em renda fixa, aquela história de marcação na curva do papel e marcação a mercado, certo? Se essa venda fosse ao mesmo cap da compra, ela estaria dando lucro, mas não um lucro adicional. Estaria vendendo na marcação do papel. Quanto hoje deveria valer aquilo para entregar a mesma rentabilidade. Se vendeu por algo que dá uma rentabilidade menor para quem comprou, é porque o preço está acima do que seria a curva do papel, a curva do imóvel aqui. O preço está acima, certo? A curva de mercado está acima. Então, o fundo se apropriou de um ágio. Se ele leva até o final do contrato, esse ágio vai embora, tá certo?
assim como quando você tem um título de renda fixa e ele está sendo negociado a um preço muito acima, que te leva, se vender, leva a uma rentabilidade maior do que se levar até o dia do vencimento, é sempre uma dúvida. Então, vou realizar esse lucro, porque se eu levar até o dia do vencimento, a gordura vai embora, as duas linhas se encontram, certo? Então, essa é sempre a questão para quem pretende vender um ativo. Lógico que imóvel não é renda fixa, eu só estou te ajudando a fazer um raciocínio comparável. E se deu esse lucro todo, é justamente porque o imóvel estava sendo negociado acima do que seria a curva dele para manter o cap rate de 8. Então, essa conta via cap rate, eu estou aqui, enquanto eu falo, resolvendo problemas de conexão. Essa conta do cap rate ela é muito simplista, mas ela facilita muito. E perceba, a venda pode ter lucro, mas o lucro, a gente percebe que o lucro é adicional quando tem a tal da compressão do cap rate. Quer dizer, quem comprou agora vai ter uma rentabilidade menor do que eu tinha quando eu comprei, independente de qual é o valor monetário dessa operação. Quem comprou agora vai ter uma rentabilidade menor do que quando eu comprei. Então eu estou vendendo com lucro e com lucro adicional, certo? Estou conseguindo ganhar, extrair valor aqui ao longo do tempo. Se fosse o contrário, se a gente dissesse assim, o fundo comprou com cap de 8 e vendeu com cap de 9, então provavelmente poderia até ter um lucro, mas a venda foi num valor abaixo daquilo de quando ele pagou. Então essa conta do cap ela facilita bastante. É como se você entrasse no site do Tesouro, imagina o seguinte: você comprou um Tesouro IPCA 2035 e no dia que você comprou estava IPCA mais 5,7. Se passar um dia, uma semana, tanto faz. Num outro momento, você entra lá e olha no site do Tesouro e o título agora está rendendo IPCA mais 5,5, menos do que quando você comprou. Há uma compressão de rentabilidade. Diminuiu a rentabilidade. Como a taxa é fixa, sempre fixa, não muda nunca, para a rentabilidade cair significa o preço subiu, o preço do título subiu, certo? E se fosse o contrário, você comprou a 5,7, agora você entra no site e está IPCA mais 6. Pode ter certeza que você está perdendo dinheiro. Se vender, vai vender com prejuízo. Isso se o prazo entre uma coisa e outra foi curtinho, tá? Então passou uma semana, um mês, se você vender, você vai vender com prejuízo. Por quê? O que seria o contrário de uma compressão, uma descompressão? Abriu o tal do cap rate. Então, se quando você comprou era IPCA mais 5,7, agora é IPCA mais 6, o governo não mudou quanto ele paga. Renda fixa, está contratado, que nem aluguel, está contratado. Não é renda fixa, mas é um valor igual porque está contratado. Então, se aumentou a rentabilidade, é porque o preço do ativo caiu. Se diminuiu a rentabilidade, é porque o preço do ativo subiu, certo? E aí, se você entrar no relatório, entra no site do Tesouro, entra no seu extrato e clica na operação especificamente, ele calcula, inclusive. Agora, no caso de lucro, se você vender, está equivalendo a IPCA mais 25%. Né? Se for um prazo curto entre essa valorização, bomba bastante a rentabilidade. Ou então, se você vender, seria o mesmo que vender ganhando IPCA menos 10%. Ele calcula também o valor do prejuízo. Então, a mesma coisa a gente pode levar aqui para pensar sobre a questão do cap rate no imóvel. Não é renda fixa, mas tem uma similaridade, porque a renda que o imóvel alugado gera, ela está fixada. Ela não tem a mesma garantia lá de um título de renda fixa, certo? Mas ela não fica variando. Ela tem um valor contratado todos os meses, salvo aqueles casos em que tem percentual de participação no negócio do inquilino, mas ainda assim não costuma ser todos os meses. Na própria Americanas tem isso. Em algumas lojas tem, em outras não. Nesse fato relevante, como esse cap tá magrinho, é possível que seja o caso de uma das lojas em que o aluguel tem participação nos lucros. Então a gente enxerga pelo valor do aluguel, calcula o cap e o cap está pequeno. O comprador pode, né, naturalmente saber, lógico, ninguém teria escondido isso dele, de que para ele a operação ainda tem um complemento deste valor de aluguel, pela possibilidade dele receber participação nas vendas da loja. Então,
Isso também pode estar acontecendo lá. Antes de eu continuar, um comentário do Manuel, ele fez uma conta sobre a venda do HGRU, o aluguel rendia 0,43 sobre o valor do imóvel. Você está considerando para o HGRU, Manuel? Fiz a conta para o novo comprador. Vai render isso para o novo comprador. O HGRU comprou a preço bem abaixo do que isso. Se não me falha a memória, o cap rate médio das operações, lembra, o HGRU comprou, se não me engano, 73 lojas de uma vez só da Pernambucanas. O cap rate médio era maior do que 8% ao ano. Não me lembro se 8,5%, mas era maior do que 8% ao ano, certo? Naquela época. Então, esse imóvel provavelmente rendia bem mais do que 0,43. E alguns contratos prevêem participação nos lucros. Então, nesses é provável que o aluguel seja menor mesmo. Então, se a gente fizer a conta do cap só pelo valor fixo do aluguel, vai dar pequenininho. Mas, se a loja vender bem, tem um complemento ali. Então, até pelo fato de, para o comprador, dar essa taxa bem pequena que você calculou, lembrando que o comprador vai ter que pagar imposto de renda, na física ou na jurídica, mas vai ter que pagar, por ser um cap pequenininho, é provável que essa seja uma das lojas que ainda tem aluguel complementar de acordo com o faturamento do que se vende lá, certo? Ó, o Oliveira está dizendo que para o fundo o cap rate era 8,11. Então, sim, foram compradas 70 e tantas lojas, cada uma num cap diferente. Na média era mais do que 8, se não me engano, 8,5 na média. Então, algumas lojas têm cap maior do que 8,5, outras menor do que 8,5. Está aqui a conta do Oliveira. 1.953 que é o aluguel ao ano, dividido por 24 milhões, que é o investimento total do fundo no imóvel. Boa, perfeito. É isso aí, isso aí. Só que esse 1.953 é o aluguel de agora, certo? O aluguel de agora. Então, esse cap compra em 2020, já tem tem 2 ou 3 IPCA já nessa parada. No momento da compra, o aluguel era menor do que isso. Então, essa compra mesmo foi um cap menor do que esses 8,11. Sua conta está certa, só que está considerando tempos diferentes, né, momentos diferentes. O aluguel de hoje com o valor da compra lá em 2020. Mas no patamar atual estava gerando 8,11, certo?